Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo contendo a previsão do tempo atualizada para os próximos 45 dias em todo o país, em que veremos o acumulado de chuva e também o comportamento das temperaturas ao longo deste período no país. Antes de prosseguirmos para o vídeo, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e também, se gostar do nosso vídeo, deixe o seu like. Os próximos dias serão marcados por chuvas abundantes em boa parte do país. Nós temos chuvas avançando já a partir da próxima semana para áreas do Sudeste, Centro-Oeste, interior do Norte do país. E à medida que nós avançarmos no mês de outubro e também no início de novembro, a tendência é que a chuva se intensifique em boa parte do país. E com respeito às temperaturas, devido à presença mais constante da chuva, nós teremos uma redução das altas temperaturas entre áreas do Centro-Oeste, do Sudeste e também do Sul do país, mas no Nordeste ainda continua com temperaturas bastante elevadas, assim como áreas do Nordeste, do estado do Pará, do Amapá e algumas áreas do Amazonas ainda continuam com temperaturas bastante elevadas, facilmente ultrapassando os 40 graus Celsius no período da tarde. Iniciando a previsão do tempo, observando a previsão para os próximos 15 dias inicialmente, até o dia 19 de outubro nós temos muita chuva prevista para praticamente todas as regiões brasileiras, com exceção do norte e do nordeste, e também o norte da região norte. Mas nós temos muita chuva na região sul do país, chuva essa que já ocorre nos próximos dias entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Áreas do Paraná são esperados acumulados superiores a 100, 150 milímetros em algumas áreas do oeste catarinense, oeste do Rio Grande do Sul e sul do estado do Paraná. Também a partir do dia 9, 10, nós temos chuvas fortes avançando pelo estado de São Paulo, também entra no sul do estado de Minas Gerais, principalmente na região do Triângulo. E até o dia 19 de outubro, muita chuva é prevista para praticamente todo o estado de Minas Gerais, também Rio de Janeiro, Espírito Santo, na região centro-oeste. Até o dia 19, também nos próximos 15 dias, nós temos boas chuvas em praticamente toda a região centro-oeste, mas especificamente a chuva ainda deve ser mais forte no centro-norte de Mato Grosso, no Goiás e também no Distrito Federal, em que os acumulados já nos próximos 15 dias poderão superar os 70, 80 milímetros, em algumas cidades poderá superar os 100 milímetros, principalmente na faixa central de Goiás e no centro do estado de Mato Grosso. A chuva vai avançando de forma considerável já a partir de meados para o final da próxima semana, entre o dia 9, 10, 11 e 12, nós já temos uma formação de chuvas que deve trazer boas pancadas para Minas Gerais, para Goiás, sul do Tocantins também, áreas do estado de Rondônia, Amazonas. Então nós temos uma melhora gradual da chuva já a partir dos próximos dias. A chuva demorou um pouco para chegar em algumas áreas do Sudeste, do Centro-Oeste, aonde chegou ainda está irregular, mas ela deve se regularizar à medida que entrarmos na próxima semana. Sobre algumas áreas da região norte, ainda continua com um tempo mais seco, como é o caso do centro do Pará, chuvas isoladas, e no norte do Pará, também boa parte do Amapá, praticamente nós não temos chuvas volumosas, continua ainda a estiagem na região. Mas sobre o oeste do Pará e também o extremo sul deste estado, nós já temos um aumento gradual da chuva e principalmente no centro-sul do Pará é que nós temos os maiores acumulados. Sobre áreas de Rondônia, todo o estado do Amazonas praticamente, com exceção dessa faixa leste do Amazonas que ainda tem chuvas mais irregulares. Mas nas demais áreas temos boas condições de chuva, também áreas do estado do Acre e Roraima. No Nordeste, a chuva vai avançando aos poucos para o Mato Piba, entre áreas do extremo sul da Bahia, também no sudoeste da Bahia, na fronteira com o Tocantins, devemos ter boas pancadas de chuvas. E também, até o dia 19, a chuva deve já avançar em direção ao oeste do Piauí e centro-sul do Maranhão. Ainda são chuvas com pancadas fracas,
em alguns locais isoladas, não deve resolver o problema da estiagem, mas pelo menos no sul do Maranhão, oeste do Piauí, centro-oeste e também sul da Bahia, nós temos uma previsão de aumento gradual da chuva nas próximas semanas. Mas o que complica um pouco mais é a ausência de chuvas sobre algumas áreas do norte do Maranhão, norte do Piauí, algumas áreas do interior de Pernambuco, Ceará. Ainda nós temos a continuidade de um tempo bem seco nos próximos 15 dias. O mês de outubro é um mês muito quente sobre o sertão do Nordeste, sobre a faixa norte, e nós devemos ter um mês de outubro bem característico sobre o extremo norte do Nordeste, altas temperaturas e baixa umidade. Nas capitais do leste, apenas Salvador tem chuva mais forte, e nas demais cidades do leste são chuvas isoladas como Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, alguma garoa nos próximos 15 dias, sem previsão para chuva muito forte sobre o litoral leste do Nordeste. Mas, quando nós olhamos a previsão total para os próximos 45 dias, esta previsão vai até o dia 19 de novembro. Nós temos muita chuva em praticamente todas as regiões do país, principalmente o norte, o centro-oeste, o sudeste e a região sul. Nas áreas que ainda não foram possíveis iniciar o plantio da soja e demais culturas temporárias no campo, a partir das próximas semanas já será possível, a umidade do solo estará adequada entre áreas de Mato Grosso, Goiás, região sudeste como um todo, Mato Grosso do Sul, sul do estado do Pará, algumas áreas do Tocantins, também algumas áreas de Rondônia. Então nós já temos uma umidade do solo favorável para o início do cultivo das lavouras de verão e nós temos uma tendência de aumento gradual da chuva para os próximos 45 dias em toda essa faixa central do país, do sul, também áreas do oeste, da região nordeste, a chuva vai aumentando aos poucos. Iniciando pelo nordeste, os próximos 45 dias serão mais chuvosos no sul da Bahia, também no oeste baiano, oeste do Maranhão, boas condições para o início do plantio, a partir do final de outubro, também início de novembro, sobre essa faixa também mais a oeste do Piauí, já se inicia a cultura da soja, o plantio da soja no extremo oeste, na divisa com o Maranhão, mas ainda temos acumulados baixos na região central do Maranhão, áreas centrais e também mais ao sul do Piauí. No centro e no norte da Bahia deve ter ainda pouca chuva até o dia 19 de novembro. Pode até ter algumas pancadas mais fortes nessas áreas em amarelo, em azul do mapa, mas ainda são chuvas irregulares. Nestas áreas em amarelo e azul não dá para iniciar o cultivo das lavouras ainda nos próximos 45 dias. Ainda que ocorra algumas pancadas fortes, é importante esperar o solo ter umidade suficiente para não chegar a perder o plantio das sementes lançadas no solo. Mas nós temos alguma chuva avançando para o centro do Piauí, o norte da Bahia, também o oeste de Pernambuco, região de Araripina, próxima à divisa com o Piauí. Deve já ter algumas pancadas de chuva entre o final de outubro, início de novembro, sul do Ceará também, região de Picos no Piauí, de Teresina também, áreas de Timon no Maranhão, São Luís, podem ter pancadas de chuvas isoladas, alguns episódios de chuva fraca ou mesmo com alguns episódios de chuvas mais fortes em algumas localidades podem ocorrer nestas áreas em azul e também em verde mais escuro do mapa, mas ainda não é chuva para a agricultura e temos uma tendência ainda de tempo mais seco. São chuvas bem características desse período, chuvas isoladas, intercaladas com muitos dias de sol que rapidamente faz o solo perder a umidade. E sobre essas áreas em verde, no norte do Piauí, norte do Ceará, interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, extremo norte, nordeste da Bahia, nós praticamente não teremos chuvas volumosas, podendo ocorrer alguma chuva isolada, mas muitas cidades não ocorrerão chuvas fortes até o dia 19 de novembro. Sobre a faixa litorânea do leste e do nordeste, a chuva vai diminuindo aos poucos, é normal
para esta época do ano, já é o final da estação chuvosa aqui no leste do Nordeste. As zonas de leste já começam a perder intensidade e temos algumas chuvas fracas entre Recife, Maceió, Aracaju, Nordeste, litoral Nordeste da Bahia, algumas áreas da Paraíba também, Rio Grande do Norte, mas a tendência é de chuva, da chuva diminuindo à medida que avançarmos entre outubro e novembro nestas regiões. No Sudeste, muita chuva em toda a região Sudeste. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, nestas áreas em azul e também em lilás do mapa, nós podemos ter acumulados que poderão superar os 200, até mesmo 300 milímetros de chuva. Também nessas áreas em branco, em cinza do mapa, os acumulados vão ficar entre 150 e 200 milímetros, muita chuva prevista para o período de 45 dias em praticamente toda a região Sudeste. Toda a região Sudeste deve ter o problema da estiagem resolvida já nas próximas semanas, já a partir do final da próxima semana, já devemos ter chuvas generalizadas em boa parte de São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo e no norte de Minas também. A chuva é um pouco mais fraca, mas ainda acontece de forma bem forte, principalmente na região mais centro-norte do estado de Minas. Devemos ter boas pancadas de chuvas também nessas áreas. Sobre a região sul, não tem nem comentários assim adicionais, muita chuva para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, continua com uma boa distribuição de chuva, até mesmo alguns episódios em que a chuva pode atrapalhar as culturas que estão no campo, as que estão sendo plantadas e também algumas que estão sendo colhidas no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina. Então ficar um pouco atento também nessa região mais a oeste da região sul devido aos altos volumes que podem até prejudicar a agricultura nos próximos 45 dias. Muita chuva no Uruguai, no nordeste da Argentina, o Paraguai como um todo tem boas chuvas, principalmente sobre o centro-sul do Paraguai, em Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, temos boas chuvas espalhadas por toda a região centro-oeste, por todos esses estados. De forma geral, temos boas condições aqui para o centro-oeste. No norte, Rondônia, Acre, Amazonas, áreas de Roraima, oeste e sul do Pará estão muito bem nas previsões. Tocantins também, nós temos boas previsões de chuva, principalmente para o oeste do Tocantins, também região central, mas temos ainda pouca chuva para esta época sobre o extremo norte do Pará, algumas áreas do Amapá e extremo norte do Tocantins também com chuvas mais irregulares, mas já temos previsão também de acumulados nessas áreas que podem chegar até os 100 milímetros até o dia 19 de novembro. Então apenas o Nordeste vai ficando com um tempo mais seco, um tempo com chuvas mais escassas, mas as demais regiões do país já deve ser resolvido o problema da estiagem nos próximos dias e certamente não haverá mais tanto problemas, incidentes relacionados a queimadas no país. Com relação às temperaturas, nas áreas em que a chuva vai vir mais forte, nós temos as temperaturas um pouco mais baixas em relação ao presenciado nas últimas semanas. Nas últimas semanas foram presenciadas altíssimas temperaturas sobre o estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, áreas do Tocantins. A tendência é que com a chegada da chuva diminua um pouco as temperaturas máximas, apesar de ainda fazer muito calor, mas será um pouco mais ameno em relação aos últimos dias e também os próximos dias até a chegada da chuva. E no sul do país temos ainda a continuidade de um ar mais fresco sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, litoral do Paraná, aqui no sudeste, litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, tem condições boas relacionadas à temperatura, temperaturas não tão altas, e também aqui na Amazônia brasileira, nessas áreas em branco, com manchas azul também, é a chuva chegando, diminuindo um pouco mais as altas temperaturas desta época do ano. Mas nessas áreas em vermelho, ainda temos temperaturas acima da média, acima do esperado. É o caso de Goiás, norte de Minas, principalmente o Nordeste
em que as temperaturas continuam em toda a região Nordeste, principalmente no Mato Piba, as temperaturas continuam muito elevadas, próximas dos 41, 42 graus Celsius em algumas cidades, deve permanecer assim pelas próximas semanas. Apesar de haver uma redução das altas temperaturas em relação ao que foi presenciado nas últimas semanas, o Centro-Oeste e áreas do Sudeste ainda apresentam temperaturas máximas bastante elevadas durante as tardes. E as temperaturas mínimas nessa região em vermelho devem ficar entre 22 a 25 graus Celsius e temperaturas máximas devem variar entre 35 até os 40, 41 graus Celsius, dependendo da região. E é isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like